Bem-vindo ao nosso quarto encontro da série Mestre é Quem Sempre Aprende, o nosso quarto e último encontro do nosso tema Lifelong Learning, como a gente pode ter uma vida aprendiz e desenvolver essa característica de ter aprendizado constante. Mestre é quem sempre aprende, já diz o nome da série e nos lembra Guimarães Rosa, como a gente pode ativar essas circunstâncias em nós, essas características que nos faz estar atento, desenvolvendo sempre. E o que ficou na sacola até aqui? No nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a importância do mindset aprendiz, como a gente organiza a nossa mente, que muitas vezes por necessidade de segurança a gente busca o conhecido. A gente quer falar dos temas que a gente conhece, quer ficar ali na nossa área de conforto, na nossa zona de conforto, que na verdade é uma zona de controle, onde a gente conhece as beiradas, mas como a gente pode desenvolver esse comportamento aprendiz, a gente estruturar o nosso mindset para ter abertura ao novo. E depois a gente começou a falar então de quais são as competências de um lifelong learner, daquele que pode estar sempre aprendendo, atento. A gente falou sobre 5 competências importantes e como desenvolvê-las, a curiosidade, a importância da atenção, da curiosidade, da gente ter abertura a novas ideias, consciência reflexiva, protagonismo intelectual e como a gente pode ter disciplina na nossa aprendizagem, entendendo que toda aprendizagem é cumulativa, como desenvolver essas competências. E por último, a gente ter uma ferramenta prática para que a gente possa se disciplinar e entender quando a gente encontrou o nosso objetivo, as formas de fazer, que foi a nossa ferramenta SMART, onde a gente deve desenvolver uma meta de aprendizagem que precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. É tudo isso que faz com que a gente entenda o que a gente vai aprender de uma forma específica, o que a gente possa pensar quanto a gente vai fazer, como que a gente vai medir depois isso, a forma de fazer o passo a passo, a gente falou sobre dividir em mini metas, também a gente falou sobre entender o porquê você está fazendo isso, ter um motivo e temporal, em quanto tempo a gente vai fazer isso, para que a gente tenha um compromisso e entenda de fato o passo a passo e quando a gente atinge o nosso objetivo. E a importância de um feedback, da gente ver o que está funcionando, o que não está funcionando e a gente ter plano de contingências, porque muitas vezes a gente não perdura num aprendizado, porque de repente não deu certo, a gente não conseguiu ou desanimou, foi um horário, uma forma de aprender. Quantos aprendizados de coisas que a gente começou na vida e a gente deixou para trás, porque talvez a gente não teve um plano de contingência para entender ali o que estava nos sabotando nessa forma de aprendizagem e fazer uma ponte de safena para que a gente pudesse desempenhar aquilo que a gente queria. A verdade é que nesses 3 episódios a gente colocou o tripé importante da realização, que é como a gente ter um conhecimento, estruturar a nossa mente, a gente poder ter competências para isso e despertar essas competências em nós e a gente poder ter uma ferramenta prática para desempenhar tudo isso. Hoje a gente vai falar então sobre como a gente pode desenvolver nos nossos alunos para que eles sejam lifelong learners, que eles possam estar sempre aprendendo. A escola muitas vezes é o lugar do ensino, mas a gente também quer colocar o lugar da aprendizagem. Nós, como professores, somos responsáveis por ensinar, mas a gente precisa despertar nos alunos a habilidade, a vontade e também a intencionalidade de aprender e ser lifelong learners. Esse é um tema muito importante para que cada professor possa se debruçar. Por que os alunos muitas vezes não gostam de aprender? O que tem acontecido que os alunos ficam contando os dias para chegar a sexta-feira, para acabar o ano, para se livrarem da escola, como se a gente tivesse apenas aquele período de aprendizagem que eu preciso me livrar. A gente precisa poder entender o que tem acontecido na mente dos nossos alunos, que aprender tem sido uma obrigação, uma tarefa árdua, que eles querem se livrar ao invés de aprender a aprender e entender que isso é importante ao longo de toda uma vida. A maior parte disso acontece porque nós colocamos a forma como a gente estrutura o mindset, lembra lá do nosso primeiro encontro, a forma como a gente estrutura o mindset é que você tem que ir para a escola, é que essa é uma obrigação, você tem que tirar nota e pouco a gente coloca ali
o para que eles estão fazendo isso. Pouco a gente liga com o sonho de cada um e muito menos a gente tem demonstrado sobre o que cada atividade faz com que ele possa desenvolver dentro dele, quem ele está se tornando e como isso pode ajudá-lo a chegar aonde ele quer. O interesse pessoal dilui e fica apenas uma obrigação mecânica. Então nós devemos talvez olhar para esses alunos e mostrar uma forma onde eles possam de fato voltar ao interesse e entender que no mundo de mudança constante e de pessoas vivas vão precisar estar o tempo todo aprendendo. Por isso, mais importante do que um conhecimento específico é ele entender o que aquilo transforma, o que aquilo capacita e como ele vai poder usar essas coisas todas. A verdade é que esse nosso último encontro vai mostrar de como o próprio método que a gente desenvolveu aqui com cada um é um método como a gente vai aplicar para os nossos alunos. E o mais importante do que as palavras que eu falei aqui, que você anotou no seu caderno, mais importante do que esses conhecimentos, do que talvez algumas pesquisas que você achou interessante, do que algumas dicas, mais importante que isso, é a gente poder entender como o método funciona para reproduzi-lo na nossa vida. Assim é o aprendizado. Se a gente entende o método, o link que aquilo tem e a gente pode reproduzir isso de várias formas, a gente vai ser sempre um aprendiz criativo e ativo, cheio de criações e recombinações para a gente poder fazer a vida acontecer, para a gente ter novos projetos. Por isso, da importância da gente voltar e mostrar para os nossos alunos esse tripé de como ele pode ter conhecimento, quem ele está se tornando e como ele vai fazer isso. A gente já sabe que a escola ela precisa se redesenhar e a primeira função importante é a gente despertar nos alunos de novo a curiosidade, a forma da aprendizagem e ele aprender a aprender. Para isso, ele vai precisar da consciência reflexiva, que é uma das habilidades do aprendiz, para que ele possa entender como é a forma como ele aprende melhor. Por que ele empaca nisso e não naquilo? Como ele pode reproduzir formas melhores? De acordo com o Fórum Econômico, nós estamos muito perto da gente precisar de mais de 101 dias de aula para que a gente possa coletar todas as informações que o mercado de trabalho tem exigido para que a gente desenvolva competências, capacidades. E eu vou dizer que essa é uma perspectiva do Fórum Econômico, mas a verdade é que talvez a gente nem teria dias para tantas coisas que o mercado de trabalho tem exigido, as inovações que têm acontecido de uma forma tão rápida e acelerada. Por isso, nós precisamos, sim, capacitar os nossos alunos para que eles possam ser aprendizes ativos. E talvez seja essa a nossa principal função. Não só ensinar o que a gente sabe, mas ensinar quem a gente é. O Roland Barthes, ele conta que ele estava lá com um aluno e mostrando o mapa e dizendo, olha aqui, né? Ele vai falar essa potência do professor, é como alguém que mostra um mapa e fala, olha aqui tá isso, aqui é esse outro lugar, aqui é esse outro lugar. E de repente o aluno fala, e essa parte do mapa que não está desenhada? O que tem ali? E o professor vai dizer, não sei, mas eu posso te ensinar como navegar em lugares desconhecidos. A nossa habilidade como lifelong learner, como mestre, aquele que está sempre aprendendo, não é só dar as informações que a gente tem, mas é principalmente a gente poder ensinar os nossos alunos a forma como eles podem navegar por mares desconhecidos, a forma como eles podem aprender e estimular cada um a ter um aprendizado constante ao longo da vida. Aprender diversas formas de valor, diversas formas de características, diversas formas de você olhar o mundo. Toda vez que a gente tem um aprendizado, a gente aumenta o valor de uma pessoa, porque ele começa a conectar coisas de forma diferente, ele consegue se relacionar com conteúdos de uma forma diferente, ele consegue recriar. Portanto, a gente poder entender, não só abrigar um conteúdo ou ter uma memória, mas aprender o método daquilo, a importância, vai fazer com que agregue valor dentro de cada um. E é esse o primeiro motivador que nós precisamos redespertar nos nossos alunos. A escola tem sido cada vez mais um lugar de uma curadoria, de ajudar os nossos alunos a terem uma consciência reflexiva
sobre os fenômenos, poder entender de forma, a história vai mostrar, olha, mas por que isso está acontecendo? A gente vai poder ensinar competências cada vez mais para que a gente possa ter criticidade diante das notícias, diante das situações que o mundo emprega. O que a gente então pode é que cada momento que a gente for oferecer essas ferramentas para os nossos alunos, a gente se preocupa em falar para que elas servem, como eles podem utilizar e inclusive provocá-los que eles utilizem essa ferramenta para outras situações que sejam de interesse do dia a dia deles. É muito importante que a gente possa provocar isso nos nossos alunos, o que você tenha vontade de aprender, por exemplo. O que você tem vontade de aprender é um instrumento musical, você tem vontade de aprender sobre estrelas, você tem vontade de aprender como a gente pode escutar o interesse pessoal de cada um. Provocar essa curiosidade. Inclusive dentro das nossas áreas, o que eles podem querer entender dali, como eles podem usar essas ferramentas para olhar para as diversas coisas. Inclusive naquilo que ele tem um interesse pessoal de aprender, como ele pode se observar. Quais são as formas mais rápidas dele aprender? Quais são as facilidades? Cada um tem uma forma de uma facilidade maior de aprendizado. Como eu posso me perceber? Talvez se você colocou em prática no nosso Taskbook, se você foi fazendo cada vez a atividade, você foi percebendo que tinham coisas que eram mais fáceis de você aprender, formas mais fáceis de você fazer do que outras. Às vezes, para você aprender uma língua, é mais fácil você assistir um filme do que você escutar uma música. Às vezes, para você aprender uma língua, é mais fácil você conversar de coisas que você gosta ou pesquisar coisas que você gosta. Você vai precisar entender qual é a forma que esse aprendizado flui melhor para você. Como a gente pode também capacitar os nossos alunos com uma consciência reflexiva de percepção em qual é a forma de aprendizado que mais se aplica para ele e como ele pode reproduzir isso nas áreas escolares e vice-versa. Como ele pode aprender o método aqui para usar na vida. O Flávio Augusto fala que uma das coisas mais importantes para um empreendedor é ele saber o nexo. Como o nexo é exatamente esse link da competência, do aprendizado, o que aconteceu aqui, como você entende que essas coisas aconteceram, qual é o método, e aí você pode replicar em diversas formas, você pode replicar diversas vezes. Então é tão importante a gente poder buscar desenvolver esse interesse nos nossos alunos, eles perceberem como eles aprendem e também entenderem como as ferramentas que a gente tem oferecido na escola podem auxiliar na busca pessoal deles. E, inclusive, como a gente pode despertar os nossos assuntos com formas deles trazerem o que eles entendem sobre aquilo. Para que a gente possa entender qual é a capacidade reflexiva. Hoje a gente tem feito muito isso na escola, metodologias ativas, trazido o aluno como um participante, integrante, trazendo perguntas sobre a matéria, podendo relacionar com coisas cotidianas. A gente tem despertado criticidade, é justamente isso que a gente quer. O lifelong learning, ele só vai auxiliar para que a gente possa mostrar para os nossos alunos o para quê de cada ferramenta, a gente trazer um motivo e ajudar com que ele também seja um grande protagonista do aprendizado. O aprendizado como esse grande, como esse grande responsável do desenvolvimento e como alguém que a gente vai querer estar sempre ali desenvolvendo dentro de nós essa possibilidade de desenvolver uma potência, de estar sempre em crescimento, agregando valor dentro de nós. Que a escola, então, quando a gente pode oferecer essas ferramentas para os nossos alunos e que ele saiba que mais importante do que a prova, o conteúdo, passar de ano, eliminar a matéria, é tudo que ele está se tornando ali. Portanto, o que eu me torno é mais importante daquilo que eu faço. E isso não quer dizer que aquilo que eu faço não é importante. Quer dizer que aquilo que eu faço é um instrumento para aquilo que eu estou me tornando. Essa é a frase mais importante que a gente precisa poder entender. Tem uma frase do Pablo Paucar que eu gosto muito, que ele fala: trabalhe
mais em você mesmo do que no que você faz. Quando a gente trabalha mais na gente mesmo, quando a gente está desenvolvendo uma competência, o que a gente faz é consequência daquilo que a gente é, daquilo que a gente está se tornando. Quando a escola rompe o ligamento daquilo que eu sou, daquilo que eu me torno, e eu fico muito mais atento apenas àquilo que é o resultado, àquilo que eu produzo, isso vira um ato mecânico, sem sentido, que eu quero me livrar. A gente precisa voltar ao nosso lifelong learning e poder trazer para os nossos alunos a alegria de ter a vida como maior aprendiz e a escola como ferramenta facilitadora para que ele possa desenvolver e entender aqueles métodos, aquelas competências para usar na vida dele. A escola é esse grande treinador para despertar o aprendizado de cada um. Como a gente pode fazer isso na prática, então? Como desenvolver lifelong learners na prática? Alunos que estejam sempre atentos a cada momento da vida, que sejam curiosos e que cada momento da vida seja uma pista para as respostas das perguntas que virão. Porque aquele que está sempre atento, querendo aprender, cada momento é uma lição. E não aquela lição de casa que eu falo que o cachorro comeu, que eu faço na classe rápido, porque eu quero me livrar disso. Não, uma lição que me torna alguém maior, que agrega valor em mim. Como despertar isso nos nossos alunos? Vamos falar de algumas coisas práticas que a gente pode fazer junto com eles para despertar essas características. A primeira é mostrar o valor da aprendizagem. Muitas vezes o professor veste a mochila da aprendizagem e o aluno ele faz um favor para o professor. Ele faz um favor de estudar, ele faz um favor de fazer aquele trabalho para o professor não ficar bravo, não ficar irritado. Mas a gente precisa devolver essa mochila para os alunos. É ele que quer aprender. Isso tem a ver com dar ferramentas para ele chegar onde ele deseja no futuro? Sim, e cada um na sua idade, na sua etapa, mas todos eles têm uma busca, todos eles podem olhar além. Como a gente pode devolver essa mochila e mostrar que nós somos facilitadores do processo e tudo que a gente está oferecendo ali é sim uma forma de capacitá-los para que eles cheguem lá. O que nós precisamos é mostrar o pra quê daquilo que a gente está fazendo. O que está desenvolvendo nele quando eu estou fazendo essa atividade. Precisa deixar claro para que ele possa trazer valor para essa aprendizagem. Como a gente pode desenvolver um projeto com eles na prática para que eles façam isso? Então estimule seus alunos a buscarem coisas de interesse pessoal. Uma coisa que ele quer aprender, como nós fizemos aqui no nosso método. Uma coisa que ele gostaria de aprender, cada um na sua idade. Talvez os menorzinhos, um jogo novo. Talvez os maiores, um instrumento. Estudar sobre uma região. Sobre o lugar onde acontece uma série. Ou como se estrutura uma série. Talvez algo que tenha a ver com o mundo deles. Mas que eles possam buscar interesses particulares de aprendizagem nisso. E aí eles repararem sobre como eles aprenderam. Qual foi? E que a gente possa estimular, inclusive, que eles testem formas diferentes de aprendizagem, que não seja só procurar no Google, mas talvez entrevistar pessoas, assistir filmes, cada um saber uma forma como melhor aprende, para que ele possa se observar aprendendo e ver quais são as formas que ele tem mais facilidade. Nós podemos fazer, inclusive, que ele busque coisas de interesse que tenham a ver com a nossa matéria, que eles possam linkar isso e mostrar também qual foi a forma de desenvolvimento. Quando a gente está fazendo isso, a gente está gerando dentro deles, estimulando algumas competências, como curiosidade, abertura a novas ideias, protagonismo intelectual, consciência reflexiva, porque ele está ali olhando para ele. A gente está começando a desenvolver essas formas de habilidade para que ele também possa crescer. E por isso a importância depois do feedback. O feedback é o que retroalimenta e é tão importante a gente fazer esse movimento com eles. E o feedback a gente vai fazer com base no tripé que a gente viu aqui nesses encontros de lifelong learning. O tripé, o primeiro que a gente vai perguntar nesse feedback, trazer à mesa para que eles possam apresentar é o que eles aprenderam. O que eles aprenderam. E se foi uma música, que eu toque lá aquele instrumento, mas que eles apresentem o que eles aprenderam nesse movimento. A gente está falando ali de conhecimento, é o nosso primeiro pé, o nosso primeiro pilar do nosso tripé. Depois que a gente possa mostrar e que eles possam refletir o que eles desenvolveram, quem eles se tornaram.
que competências foram desenvolvidas quando eles fizeram esse desenvolvimento de aprendizagem, porque aí eles vão começar a perceber como eles cresceram, o que isso fez dentro deles, com acertos e com os erros. Inclusive, é importante que a gente possa falar dos dois. Existem alguns congressos norte-americanos que é sobre pessoas que faliram, sobre pessoas que erraram, porque quando elas erraram e elas observaram o que elas aconteceram ali, elas podem falar para os outros, para que elas consertem, elas busquem formas novas de se desenvolver. Então é importante que eles também possam se perceber nesse caminho. E aí eles vão ver o tamanho do valor da aprendizagem, porque não é só sobre algo que eu entrego, é sobre algo que eu me torno. Essa é a frase mais importante, talvez, do nosso curso. Não é só sobre o que a gente faz, mas é sobre o que a gente se torna quando a gente faz. Não é que o que a gente faz não é importante, mas o que a gente faz é um instrumento para que a gente se torne maior ainda, melhor ainda, para que a gente cresça com essas competências todas. Então é importante que a gente vá para o nosso segundo, então, pé do nosso tripé, que é a competência, e eles poderem ver quem eles se tornaram. E por último, a gente poder identificar como eles fizeram isso e qual foi a facilitação dessa aprendizagem, para que eles possam perceber o passo a passo, o processo que foi para desenvolver esse aprendizado e como foi o mais fácil para cada um, eles possam trocar formas de aprendizagem, inclusive para replicar dentro da escola. Às vezes a gente fica só numa forma de aprendizagem, apenas de uma leitura. Às vezes tem outras formas de aprender que ele pode aplicar ali como complementariedade e ele sentir que ele está ativo e que ele pode desenvolver e aprender aquilo que ele quiser. O mais importante quando a gente está fazendo esse feedback com o nosso aluno é que ele aprenda o método de aprender. Quando a gente aprende um método de aprender, a gente fica maior ainda e aí a gente pode aprender qualquer coisa. E isso é ser um lifelong learning, alguém que está sempre atento, alguém que sabe como aprende e está desperto, interessado em aprendizagem. Mestre é quem sempre aprende e quem pode também compartilhar os aprendizados que tem e está sempre pronto a aprender também com os alunos, os crescimentos deles, as formas deles, como a gente cresce com os nossos alunos. E todo professor que pode aprender com o aluno, ele está ali potencializando o nascimento de um novo mestre. Que a gente possa, então, colocar em prática tudo isso e que a nossa sacola seja uma sacola não fechada, não cheia, mas sempre prontas a ter instrumentos para que a gente possa olhar para a vida, para que a gente queira aprender e estar sempre em movimento, em desenvolvimento. Obrigada por acompanhar todos esses episódios, por estar junto comigo, aberto, desenvolvendo competências, buscando estar cada vez maior, estar se desenvolvendo. E conta pra mim seu aprendizado também. Eu quero aprender com você e ser sempre aprendiz da vida, das pessoas e de cada momento. Obrigada!